Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, juntos, unidos na oração, no coração, em torno da palavra, este altar que se abre diante de nós para alimentar o nosso espírito, alimentar a nossa alma, alimentar a nossa fé. Hoje, quarta-feira, dia 1º de julho, nós vamos meditar sobre o Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículos de 28 a 34. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles, estava pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, interessante este trecho do Evangelho, em que Mateus narra a história de ele menciona estes 2 homens que eram possuídos pelo demônio, e o interessante é como que a cidade estava, acomodada a essa situação. Para eles, mesmo aqueles homens agindo com violência e até impedindo os que queriam passar por aquele caminho, mas eles estavam acostumados, se acomodaram a essa situação, e já não fazia diferença o fato de aqueles homens estarem fora da posse de sua vida, da sua liberdade. Para eles não contava isso. Então, quando Jesus chega e os liberta, é uma coisa boa, sem dúvida, porém, para fazer essa libertação acontece essa jogada dos porcos no abismo, no mar, e a morte deles. Então aí entrou uma questão econômica, que é uma grande preocupação sempre, parece estar sempre acima de todas as preocupações. E então, quando a cidade percebe que isso acontece, que Jesus veio mexer na economia, não é para isso que Jesus veio, é claro, ali foi uma consequência da sua ação. Então aí a comunidade desperta do seu sono, da sua tranquilidade, do seu comodismo, da sua acomodação, e aí parte para cima de Jesus para expulsá-lo da cidade. Então vejam que esse trecho do Evangelho de Mateus reflete muito das nossas situações pessoais mesmo. Às vezes estamos acomodados com situações que não são boas, acomodados em nossos vícios, acomodados em coisas que nos privam da nossa liberdade, verdadeiras possessões, não no sentido espiritual, mas de outras ordens, mas a gente se acomoda a isso, e aí quando chega Deus, quando chega o Evangelho e nos propõe uma ruptura, uma postura diferente, isso nos incomoda, e aí a gente prefere abrir mão de Deus, expulsá-lo da nossa vida. A humanidade fez e faz isso tantas vezes, e
continuar no comodismo dos seus vícios, ao preço da prisão de alguns, né? Sem se importar com alguns. Parece que aqueles 2 homens não faziam diferença nenhuma para a cidade, porque a cidade estava movimentando financeiramente, né? Economicamente, comercialmente, então as coisas estavam fluindo, era o suficiente que aqueles 2 se virassem nas suas prisões, né? É muito para a gente pensar, irmãos e irmãs. Oremos. Ó Deus, pela vossa graça nos fizestes filhos da luz, concedei que não sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Muita paz, muita libertação para todos, irmãos e irmãs. Fiquemos na graça de nosso Deus.